Durante o encontro bilateral em Nova York, o presidente americano Joe Biden pediu ao presidente Lula que o Brasil ajude no processo de normalização do diálogo político da Venezuela. Brasil e Estados Unidos vêm conversando sobre medidas concretas de transição democráticas para as eleições justas no país no ano que vem. Os presidentes se encontraram durante a viagem de Lula aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Uma dúvida, Pepe, você acha que o Lula saiu dessa reunião e mandou um zap pro Maduro? Pode ter WhatsApp, né? Eu não sei, Paulinho, mas eu sei que o Lula saiu muito maior de Nova York do que ele entrou, né? O Brasil também, não é? Eu nunca vi, eu acompanho política tem 30 anos, né? Eu nunca vi o presidente do Brasil, junto com o presidente dos Estados Unidos, de maior potência do mundo, anunciando um programa conjunto para uma imprensa, né? Você tem quantos anos? 60? Ah, 42. 40, nossa, acompanho política tem 30 anos, assim. Ah, entendi. No comecinho... Perfeito. Então, eu nunca vi. Eu posso não concordar com o programa dele, mas eu nunca vi... FHC e Clinton tinham muita sintonia, né? Mas nunca vi o FHC e o Clinton com isso. Pelo contrário, no FHC, inclusive, né, a maior vergonha da diplomacia nacional foi o Celso Laffer, que era chanceler do Frederico Cardoso, tirando o sapato no aeroporto lá de Nova York para poder entrar. Sei, o PP, uma vergonha, não. O PP isola os fatos. Parece que tudo só se resume à foto do Biden com o Lula. A gente ignora inteiramente essa série de discursos do Lula contra o dólar, querendo tirar o dólar como moeda das transações internacionais. Ignora completamente a proximidade do Brasil com a China, com a Rússia, que são inimigas. Tem uma questão dos Estados Unidos. Já jogou pouco? Ignora completamente a aliança do Brasil com os países de Venezuela, de Cuba, que não são assim lá tão bem relacionados com os Estados Unidos. E aí, porque tirou uma foto junto ali, que coisa linda, em 30 anos. Não, anunciou um projeto. Não só tirou foto, não, anunciou um projeto. E tem um erro na sua premissa pelo seguinte, né? Os Estados Unidos, ele sabe que no sul global, né, que são os países emergentes, ele não consegue outra influência que não seja o Brasil. Ou seja, no jogo de pôquer, o Brasil está com 2 as na mão em relação aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não interessa que o Brasil fale contra o dólar, quer mudar a moeda dos contratos internacionais, porque para os Estados Unidos, o Brasil é o único país que ainda tem diálogo. Você acha que os Estados Unidos precisa mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos precisam mais do Brasil do que da Índia, por exemplo. Precisa mais do Brasil do que da Rússia. E entre os dois? Você acha que os Estados Unidos precisam mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos? Eu estou falando geopoliticamente, meu amigo. Não vai mudar em nada a relação do Brasil com os Estados Unidos, né? Por conta dessas declarações do Lula recentemente. Desculpa. Vai mudar em nada. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam do Brasil também. Você está falando sobre um acordo que foi anunciado, que é a questão dos trabalhos, das relações de trabalho também, que esse acordo, na prática, eu não sei qual efetividade vai ter se as relações de trabalho nos Estados Unidos e no Brasil são tão diferentes. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não viu o acordo. Vai lá, faz um acordo, a gente vai fazer um acordo pelo trabalho digno. A questão é outra. A questão é outra. E na prática? O Biden sabe que o Trump é forte nas eleições, né? Por conta da classe branca trabalhadora dos Estados Unidos, né, que é a maioria dos Estados Unidos. Né? E a classe branca trabalhadora dos Estados Unidos está tendo trabalho precarizado, que é uma situação do mundo todo. Né? Então, a questão do acordo com o Lula e o Biden não foi para fazer a CLT, que é uma regra ultrapassada, tem mais de 50 anos, para os Estados Unidos. Foi para pensar formas de atenuar a precarização do trabalho no mundo todo, né? Mas o PP... E isso é válido, essa discussão é válida. E eu nunca vi... Eu posso discordar do projeto do Lula. Eu posso discordar do projeto que foi anunciado pelos 2 países. Mas eu tenho que concordar que foi algo bom para o Brasil. Colocou o Brasil em outro patamar do mundo. Bom pode ter sido, mas a questão é que você coloca como se fosse a melhor coisa que aconteceu na relação entre Brasil e Estados Unidos nos últimos 30 anos. E não é. Não, eu não falei isso, não. E não é. Você nunca viu os dois se colocando... Vou falar de novo. Eu nunca vi 2 presidentes do Brasil e dos Estados Unidos anunciando para a imprensa um projeto comum. E o que significa para o povo brasileiro? De bom, nada. É irrelevante. Tanto faz apresentar junto ou separado. A precarização do trabalho é uma realidade que a gente tem que discutir, né? É muito curioso que não tenha sido um anúncio relacionado à Amazônia, porque a Amazônia foi tema da campanha do Biden e do Lula, e se esperava algum tipo de respaldo financeiro do governo americano para o Fundo Amazônia, que
passou ao lado. Agora, tem uma frente... Isso, às vezes eu acho... Assim, eu falo, não é possível. Um presidente americano está fazendo uma frente para ir contra os aplicativos de transporte. Não é contra, tem que discutir a precarização. Não, mas tá discutindo, vai nitidamente Paulinho, eu te falo uma ferrar coisa. O negócio. O presidente Lula, eu não sei se você lembra no discurso do Brasil, na abertura da ONU, o presidente Lula falou a maior democracia do mundo. Falou que os aplicativos e as plataformas os liberais vai começar esse papo de querer regulamentar desse jeito os aplicativos, tornando eles inviáveis. Não é tornando inviável. Tem que discutir a precarização. Sabe qual que é o sonho? O presidente do Brasil falar isso, eu até entendo. Pô, o presidente dos Estados Unidos vai falar isso? Sabe uma coisa, Paulinho, que o pessoal esquece? Né? Os liberais acham que não tem que ter nenhum tipo de regulação, tem que deixar as empresas de aplicativo fazerem da forma como elas querem fazer. E o fato sabe qual que é o fato? O sonho do Uber, por exemplo, é ter motoristas automáticos. O sonho do iFood é fazer entrega de comida e de supermercado por meio de drone. Ou seja, toda a alternativa da modernização dos Estados Unidos, dos aplicativos, é tirar os trabalhadores. Felipe, o sonho dessas empresas... Que exagero. O sonho dessas empresas... Meu Deus. O sonho dessas empresas é de querer continuar existindo. Acai com onde? Aí tem que o quê? Registrar os Uber? Não, que registrar? Tem que sindicalizar. De 1 bilhão você defende. Aí é legal. Não, a justiça vai lá, caneta R$1 bilhão de multa, aí você aplaude. A gente tem que pensar num outro sistema de proteção desses trabalhadores que estão precarizados. Proteção. E não tem nada a ver com o CLT. O cara tá lá porque ele quer. O cara tá lá porque ele quer. Mas aí ele se ele quiser sair, ele sai na hora. Aí ele sofre um acidente lá na moto dele, tem que ficar um mês sem ganhar dinheiro. Veja só como é curioso. Há no Brasil propostas liberais sobre como ampliar, por exemplo, o seguro em caso de acidente de trabalho. Isso é um debate legítimo. Mas é isso que está falando. Mas isso é um debate legítimo. Mas isso não tem nada a ver com essa visão arcaica que trata a tecnologia como inimiga do trabalhador. Não é. É isso aí. É claro. A tecnologia é aliada. E é a visão de quem acha que há uma relação de hierarquia entre quem está na internet e quem é usuária da internet. Esse é o problema, Pepe. A tua lógica, na minha avaliação, ela está furada, meu querido amigo, embora o seu cabelo esteja muito bonito, justamente pelo fato de você achar que existe algum tipo de relacionamento hierárquico nisso. Se você partir desse pressuposto, você vai querer usar o mesmo raciocínio para a regulamentação das redes sociais, porque nós somos, então, trabalhadores das redes sociais, porque a gente está lá fazendo o quê na rede social? São coisas diferentes. O que nós estamos fazendo na rede social, ô Pepe? Conteúdo. Não dá para comparar. É a mesma coisa. Mas eu sou a favor de regular as mídias sociais para fins de exponencializar a liberdade de expressão. O que eu vejo, por exemplo, no Facebook, no Twitter, são pessoas de direita tendo a voz calada. Fala Twitter X. No Shadow Ban. Ou seja, eu não quero que essas pessoas nunca tenham a voz caçada. Mas não estamos falando. Para eu proibir. O problema é ainda pior. Porque no momento em que você trata aplicativos... Eu estou pegando a Uber, o aplicativo de transporte, como um exemplo do que isso pode, né, Nelsinho? Claro. Ser repetido. Eu não quero um arcabouço de inovação. Sim, você precisa a inovação gera dúvidas, isso é normal. É que tem dois extremos aí, Paulo. Precisa ter um raciocínio do Estado, não de inviabilizar o negócio. Deixa eu só me esclarecer melhor aqui, porque eu acho que ninguém me entendeu aqui. Eu não estou falando que tem que ter a lei trabalhista... Confuso. Eu não estou falando que tem que aplicar a lei trabalhista para motoristas de Uber e para entregadores de iFood. Eu estou falando que tem que pensar uma nova estrutura para defender e proteger essas pessoas. Não é multando em R$1 bilhão uma empresa e mandando a empresa contratar em CLT. Mas nesse caso, eu acho que a gente está concordando. A lei de responsabilidade social, proposta pelo senador Tasso Gereissati, toca nesse tema. E foi incluída no programa de Simone Tebet, dentro de uma reforma geral da política social no Brasil, que tem bastante dinheiro, mas está com um desenho muito ineficiente e pode ser mais eficiente para dar conta desses fenômenos. E, no entanto, isso fica à margem do debate do governo Lula. Mas eu acho mas a discussão, o acordo comum aí, vai nessa linha, né? Discutir e repensar
a precarização do trabalho. Ô Pepe, a gente está concordando aqui, eu acho que a gente está na mesma linha. Não é nem que tem que ser totalmente livre, nem é que você não deixa eu falar. Você não tem que ser nem totalmente livre, porque senão sim vai ter uma exploração até abusiva contra os motoristas, e não tem que ser CLT também, porque claro, isso aí é um absurdo total. Mobiliza o negócio. Só que nós aqui, nesse discurso, parece que estamos concordando, não estamos na mesma página que o presidente Lula, porque no discurso de abertura da ONU, ele fez uma crítica às plataformas como se elas desrespeitassem direitos trabalhistas conquistados às duras penas. Ou seja, o discurso do presidente na abertura da ONU foi como se ele estivesse concordando, inclusive, com a decisão da justiça. Mas o que é, quando você fala, por exemplo, no motorista de aplicativo, o que seria a precarização do trabalho dele? Me explica. Falta de transparência, por exemplo. Ele não sabe quanto está ganhando. Ele não sabe quanto ele pode ganhar. Ele não tem condições mínimas de segurança, por exemplo, se ele é assaltado prestando um serviço ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que esses seriam assuntos que poderiam fazer parte de um projeto. Mas que não mexem no modelo de contrato. Não, certo? O cara escolhe a hora que trabalha. Daí tudo bem. Mas a discussão moderna sobre a precarização do trabalho vai nessa linha. Ninguém está querendo colocar proteção trabalhistas ultrapassadas em relações novas e modernas. Meus amigos, vamos nos despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Tchau, pessoal do rádio. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na televisão, eu sei que você está gostando dessa discussão, porque está muito boa mesmo, né, Maninho? Pois é, são discussões como essa que, na minha visão, deveriam ter espaço, por exemplo, nas campanhas eleitorais, porque são discussões sobre o futuro do Brasil, o futuro do mercado de trabalho, e a gente precisa pensar um arcabouço de regulamentação que seja amigável à inovação e à tecnologia. Então, a premissa nessa discussão é que a tecnologia, ao ampliar a produtividade, amplia a renda e gera riqueza para o trabalhador. E não tratar como se a mecanização, como se a automação de processos fosse uma inimiga do trabalho, porque não é. É uma aliada. Fala, Pepe. Não, concordo com o que o Mano colocou aqui. Nesse ponto, concordo com o liberal Mano aqui, né? E assim, mais do que isso, as relações do Brasil de trabalho, do mundo todo, mudaram, né? É bom lembrar, por exemplo, que 40% da população do Brasil vive na informalidade. Tem a própria empresinha, vende... Só que tem que combinar com o governo, porque o governo não pensa igual. Ou seja, mais da metade do Brasil, né, não quer lei trabalhista. As pessoas querem ascender, esse pessoal todo que está surgindo, né, os emergentes, está surgindo com uma nova ideia, com uma nova vontade, né? E então o Brasil tem que criar instrumentos para potencializar essas vontades das pessoas. E a lei trabalhista, nesse aspecto, era uma lei ultrapassada, né? Mas não dá também para deixar o motorista do Uber, o entregador do iFood, né, fora total da legalidade, da possibilidade de ascender. O problema é que as autoridades querem se basear no passado para a definição do futuro. Exato. E o futuro é completamente diferente do passado, meu amigo. Não adianta ter uma agenda 2030 para o meio ambiente e uma agenda de 1950 para a relação de trabalho. Não adianta você olhar para 1950 para entender o relacionamento de um aplicativo com o seu motorista. Exato. Se você fizer isso, você está errando, partindo de uma premissa completamente errada, bem diferente da sua questão capilar, meu querido Felipe Campos. Aliás, Felipe Campos não, Felipe Monteiro, mas o cabelo do Fê também está lindo. Felipe Campos também. Sempre tá. Certo, Fê? Graças a Deus. Tudo bem. Turma, nós vamos ficando por aqui, certo? Quanto tempo ainda temos aí? Ainda tem tempo. Tem 30 segundos aí. Dá pra dançar. O Felipe dança aí. 1 minuto e 30. Vocês querem terminar dançando tipo no TikTok? Eu quero falar, Paulinho. Por favor, né? Pro Uber, que algum desses ficaram felizes com a decisão de registrar e tal. Isso é péssimo pro motorista de Uber. Péssimo, péssimo, porque ele não escolhe mais que hora ele trabalha, ele não escolhe mais em que local ele trabalha, ele tem que seguir ordens, não tem essa de receber conforme faz a corrida, não, vai receber salário no 5º dia útil, no mês que vem. Então, essa decisão é péssima para os motoristas de Uber e não é um caminho positivo, porque nem o Uber vai continuar existindo. O que foi, Fê? Não, eles poderiam levantar, a gente terminava tipo dançando como TikTok, entendeu? Não faz isso não. Eu canto, vocês... Coloca aquela música maravilhosa da Luísa Sonza.
A novinha senta pampa. Olha a pegada que ela tem. Todo mundo. Só o PT vai dançar. Ai, meus amigos, eu me divirto com vocês. Meus amores, um beijo pra vocês. Boas férias, Paulinho. Muito obrigado, estou saindo de férias e mandarei fotos nu pra vocês. Da nudes. Fê, um beijo pra você, beijo Maninho, beijo Paulinho, Kobayashi. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui. É sempre um prazer gigantesco fazer parte dessa turma. Gente, essa é a Jovem Pan, jornalismo independente. Até lá, tchau.